Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de cartas Pokémon. Vocês já sabem que existem por aí vários Pokémon, que a cada região os números aumentam, essa Pokédex tem um alcance infinito por aí. No Pokémon TCG, um Pokémon pode receber vários tipos de cartas diferentes. E apesar de ser o mesmo Pokémon, as informações dessa carta, pontos de saúde, habilidades, ataques, tudo pode ser diferente. Vou usar como exemplo nesse vídeo um queridinho da comunidade, o Charizard. A primeira carta do Charizard que saiu foi na primeira coleção de Pokémon TCG. Essa é um clássico, foi uma das mais conhecidas e valiosas do jogo até hoje. A segunda vez que saiu um Charizard foi o Dark Charizard. Percebam que agora a carta tem um nome diferente e ela não evolui do Charmeleon, e sim do Dark Charmeleon, se você observar nas informações da carta. No início do jogo a gente começou a perceber que teríamos vários tipos de carta Pokémon vindo por aí. Em sequência a gente teve um Blaine Charizard, que assim como Dark, é um novo nome, e ele evolui do Blaine Charmeleon. Essas versões Dark, Pokémon de treinador, isso foi só o começo de todas as infinitas variações que o jogo ia trazer para nós, mas definitivamente todas essas cartas não deixam de ser cartas do Charizard. Aí tivemos as cartas Shiny, e tivemos junto o Shiny Charizard, que também é um nome. Depois voltamos a ter um simples Charizard, no qual o nome era só um Charizard. Mesmo Pokémon, mas todas as informações e o efeito da carta bem diferente das demais. E sempre que entravam mais coleções, iam surgindo novas mecânicas e novos tipos de carta. Então veio o Cristal Charizard, que às vezes acontece isso também. Ele chamava só Charizard, mas a sua raridade era de uma carta cristal. O layout, as cores, tudo dele era de uma carta cristal. Então era um novo tipo de carta, mas ainda assim chamava Charizard. Então tem todos esses tipos de mudança. Poderia indicar vários e vários tipos de carta de Pokémon diferente. Depois começaram as de fato ultra raras dentro do corpo, né, dessa carta, no design, na sua força. E aí veio o Charizard X, na terceira geração, que já trazia uma nova nomenclatura em seu nome, bastante diferença dessas outras cartas regulares, né? O nome dele agora era Charizard X. Tivemos o Charizard Star, né? Na verdade, Gold Star, que também era um Shiny, mas ele não trazia Shiny no seu nome, ele apenas tinha a coloração, né? No seu nome trazia Star, uma estrela dourada que já configurava um novo tipo de carta, muito raras inclusive. Depois chegou o Charizard G. Meu Deus, que não era uma carta de evolução, mas sim um Pokémon básico, um Charizard básico, olha só. Novamente tinha informações de um treinador na carta, mas apesar de chamar G, essa carta fazia parte do tipo de cartas SP, que tinha meio que um complô, assim, de vários tipos de treinador, campeões, Elite 4, líderes de ginásio, e nesse caso, né, essas cartas eram G, que era do time Galactic, que eram os vilões ali da quarta geração na região de Sinnoh. Apesar de não ser uma evolução, o Charizard G evoluía para o Charizard G Level X. O Level X era a nova nomenclatura de ultra raras dessa época, era uma versão mais forte que o Charizard, que tecnicamente atingiu um nível maior. Tivemos as cartas do tipo Prime na época da Heart Gold Soul Silver, que o Charizard meio que ficou de fora, mas eu vou mostrar um exemplo com o Typhlosion Prime. Tivemos também as cartas Legend nessa época, mas as cartas Legend, Lenda, eram cartas só de Pokémon lendário, e aí o Charizard acabou ficando de fora dessa, é apenas um Pokémon inicial. Aqui tínhamos a mecânica de juntar duas cartas para formar uma só carta Pokémon, foi a primeira vez que isso foi introduzido, mesmo que algumas delas tivessem mais de um Pokémon em seu nome e em sua arte. O Ho-Oh tinha apenas uma carta, o Lugia tinha apenas uma carta, mas outros lendários ali faziam uma duplinha, era uma carta de Pokémon, mas na verdade tinham dois Pokémon na carta. Continuando com os tipos de carta, tivemos mais um Charizard Shiny, só que dessa vez chamava Charizard, sem estrela, sem nome diferente, nem nada. Quando você menos esperava, lembra dos X? Voltaram de uma forma repaginada aí depois de vários anos e dá-lhe Charizard X de novo.
E pra não falar que era parecido, era também a época das Mega Evoluções, e as cartas X eram as que faziam parte desse tipo de evolução. Então, dá-lhe Mega Charizard X, ainda com as duas versões, né? A do tipo Fogo e a do tipo Dragão. Acabou a era dos X, surgiu um novo tipo de ultra raro, uma nova nomenclatura, as cartas GX, e aí veio o Charizard GX, claro. Junto com ele uma versão que era o Charizard GX Shiny, mas ele chamava só Charizard GX, apenas mudava a coloração da carta. Então, você vai vendo aí que as cartas vão mudando, vão pra lá, vão pra cá, vão ganhando várias variações. Tivemos as cartas Estrela Prisma, mas o Charizard não ganhou uma versão, mas você pode ver aqui uma do Jirachi, por exemplo, né? Esse símbolo aí, tinham várias cartas que interagiam diretamente com esse tipo de carta. E essa carta não ganhou apenas cartas de Pokémon, tá? Estrela Prisma. Tiveram versões aí treinador também. Dentro do tipo GX, ganhamos um tipo diferente do GX. O GX Aliados, que tinham mais de um Pokémon na carta, com muito mais pontos de saúde e ataques mais fortes. Para recompensar, quando você derrota uma carta dessa, você pode comprar 3 prêmios ao invés das convencionais 2 cartas de prêmio, que normalmente as ultra raras aí, desde que elas surgiram no jogo, dão para quando alguém derrota elas. Eu não preciso nem falar que o Charizard ganhou uma versão GX Aliados, e não só uma, mas 2, né? Com o Reshiram e com a Braixen, 2 cartas muito lindas. E um dos modelos de cartas mais bonitas, na minha opinião, saíram no bloco Espada e Escudo, são as Raras Incríveis. Não muda em nada o nome do Pokémon e não tem nenhuma regra específica para usar, mas claramente você vê que é um tipo de carta diferente ali no seu design, no seu layout. Todas elas precisam de várias energias diferentes para atacar, nunca é só de um tipo, é uma coisa bem variada. Mas elas não têm nenhuma regra especial para elas não, elas têm até uma marcação ali embaixo, um I de incrível, toda bonitinha, mas não tem nenhuma regra especial. As cartas Estrela Prisma, elas tinham uma regra, né? Você percebe que tem uma caixa de texto lá na carta Estrela Prisma e ela explica que você pode jogar apenas com uma cópia da carta no seu baralho, mudando a regra básica de no máximo 4 cartas. As cartas Gold Star, também bem antigas, tinham essa caixa de regra. Hoje em dia, Espada e Escudo, estamos na era V. Claro que o Charizard tem uma representação de carta V, e ele também tem um V Shine, que não muda o nome, só a cor, igual aconteceu na época do GX. Os Pokémon V são básicos, mesmo que o Pokémon seja um Pokémon evoluído. Os Pokémon V podem evoluir para sua versão VMAX, que é gigantesca, ataques absurdos, e assim como o GX Aliados, quando são derrotadas eles também entregam 3 cartas de prêmio para o oponente. Eu não vou nem falar que, bom, se existe um V que vai depois evoluir para um VMAX, é claro que tem um Charizard VMAX, e bom, você que ama o Charizard Shine também tem um Charizard VMAX Shine, claro, só mudando a coloração. Depois dessa breve história de cartas diferentes que saíram no Pokémon TCG com o mesmo Pokémon, o importante aqui é apenas que você saiba que exista diferentes tipos de carta, mesmo todas elas sendo cartas de Pokémon. E às vezes algumas cartas vão interagir diretamente com esse tipo. Fica tranquilo porque esse tipo está sempre representado na carta, está falando em algum lugar da carta que ela é esse tipo de carta. Se algo afeta um Pokémon V, por exemplo, ela afeta o Charizard V e também afeta o Charizard VMAX, né, que também é uma carta V. Se algo conversa diretamente com um GX, também serve para o GX Aliados. Se conversa com X, também conversa com os Mega X, se conversa com Prisma, com Estrela Prisma e assim por diante. Importante reforçar a questão dos nomes das cartas, porque se na parte do nome é diferente, é outra carta, apesar de ser o mesmo Pokémon. Por exemplo, eu posso ter um baralho com 4 Charizard, 4 Charizard V, que evoluem para 4 Charizard VMAX. Então são 12 Charizards e eu posso ter isso no meu baralho de 60 cartas? Pode, a resposta é sim. Essas mecânicas e nomes diversos, eles parecem ser muito complicados, mas na prática, na real, é super legal e ele traz uma renovação pro jogo, sair da mesmice. Sempre mudando um pouquinho e te deixando com vontade de aprender mais. Ainda não lançou, mas dentro dos blocos V, a gente vai ter muito em breve as cartas V União. São 4 cartas para formar uma carta de Pokémon. Essa mecânica é inédita ainda. Por enquanto ainda não temos uma carta do Charizard V União. Resumindo tudo, as cartas de Pokémon são fáceis de serem identificadas como
cartas de Pokémon. Tem a foto de um Pokémon, vai ter ataques. Essas cartas de Pokémon podem ser do tipo básico, estágio 1, estágio 2. Se for uma carta ultra rara, ela pode ganhar uma nova nomenclatura, além desses 3 primeiros tipos. E tudo isso é bem fácil e altamente colecionável por esse tanto de tipo diferente. Não tinha o que esperar de diferente do jogo de cartas de Pokémon, né? Com essas variações, vários tipos de cartas legais aí, para você poder jogar e colecionar. Obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo episódio do Pokémon TCG Básico. Tchau, tchau!